Fala, amigões! E aí? Hoje, dia 12 de janeiro, estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco do que aprendemos com mais um capítulo de Provérbios, onde estamos já há 12 dias lendo cada dia um capítulo e temos sido ricamente abençoados por Deus por essas porções de sabedoria que Salomão nos deixou neste precioso livro. São justamente 20 horas e 15 minutos, 21 horas e 15 minutos. Hoje quase que eu não cumpria com a dívida de estar aqui todos os dias trazendo um comentário daquilo que a gente tem aprendido no livro de Provérbios, mas estamos firme e forte. Enfim, vamos lá, né? Provérbios capítulo 12. Queria ainda trazer um resumo daquilo, porque o capítulo 11 e o capítulo 12, eles se complementam, e eu anotei aqui ainda uma reflexão para nós já iniciarmos esse capítulo 11, ainda com iniciarmos esse capítulo 12, ainda com o capítulo 11 em mente, pois o capítulo 11, como eu falei, ele é muito, muito rico, cada versículo é muito forte. E eu queria deixar aqui, já abrir esse capítulo 12 com essa meditação para a gente entrar detalhando e comentando alguns versículos do capítulo 12. Provérbios, ele ensina a sabedoria de viver pela justiça, como o Senhor ensinou. A lógica mundana diz que nós tornamos rico ao acumularmos o que temos. Então, a lógica é que nós nos tornamos ricos quando nós acumulamos bens materiais. Só que a lógica que aprendemos no capítulo 11 e também aqui no capítulo 12 que a palavra de Deus nos ensina é que a verdadeira riqueza vem para aqueles que dão generosamente. Devemos sempre devolver uma parte dos nossos rendimentos para o serviço de Deus, que nos dá generosamente também todas as coisas, e ajudar o nosso próximo de acordo com as suas necessidades. Afinal, esta é a forma maravilhosa como Deus trata seus filhos. Ele nos deu generosamente tudo o que precisamos, inclusive a vida do seu unigênito filho para a nossa salvação. Então, que nós tenhamos sempre em mente que devemos ser generosos para com todos, ao nosso redor, para todos aqueles que Deus tem colocado em nossas vidas, que sejamos generosos. E o capítulo 12, ele começa aqui com um versículo já dando uma lapada da seguinte forma: para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. E se de alguma forma você se sente repreendido e exortado por Provérbios, nesses versículos, ele já está nos alertando, nos ensinando o seguinte: para aprender, precisamos amar a disciplina. E é estupidez a gente odiar a repreensão. O capítulo 12, ele vem recheado de alguns versos que me chamou a atenção, que é justamente a respeito, principalmente, da palavra. Tem uma frase que é muito mal usada quando se fala o seguinte: ame mais e julgue menos. Essa frase, muitas das vezes, é mal utilizada porque a gente se esquece de repreender, de exortar, né? Mas Salomão já começou falando justamente isso, né, no capítulo 12, mas eu queria chamar a sua atenção aqui para esses versos que eu anotei aqui, que fala muito sobre nós termos sempre uma boa palavra para ajudar os nossos irmãos, sabe? Não palavras de julgamento, mas palavra de amor. Olha só, no capítulo 12, o versículo 6, ele já diz o seguinte: as palavras do perverso são emboscada mortal, mas a palavra do justo salvam vidas. Ou seja, que nós tenhamos palavras que salvam vidas. O versículo 10,
O justo cuida dos seus animais, mas os perversos sempre são cruéis. Tá, eu queria dar uma pausa sobre a questão da palavra e, como a gente geralmente comenta, pela, pelo excesso de cuidado, muitas vezes, que a gente vê com os animais, a gente acaba tendo uma resistência. Muitos criam até uma resistência porque acham um exagero a forma que o mundo hoje tem cuidado dos animais, e de certa forma é sim, onde muita gente tem substituído os animais por filhos até, quando na verdade essa não é a ordem natural. Mas Salomão, ele traz aqui um alerta e um ensinamento. O justo cuida dos seus animais. Não é porque você não quer ser pai de pet que você não vai cuidar também dos animais. Devemos sim cuidar dos animais, amigões. Vamos ter cuidado, e qualquer coisa aqui em João Pessoa precisando de um protetor, o vereador Guga está firme e forte aí, né, junto com o nosso amigo Arthur, para defender os animais. É um vereador que tem trabalhado por essa causa, então que Deus abençoe e que nós também, como cristão, Salomão é que está falando aqui, ó, cuidar dos animais também. Voltando aí para o assunto da palavra, o versículo 14, ele diz o seguinte: as palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. Ou seja, devemos ter palavras sábias. Por quê? Simples, ela produz muito benefício. Ainda fala aqui no versículo 19: palavras verdadeiras resistem à prova do tempo. E aí cabe a nós sermos sempre verdadeiros, não usar palavras mentirosas, não andar com mentira, porque as mentiras logo ficam evidentes. Salomão está dizendo aqui: se você é mentiroso, tenha cuidado, porque logo, logo a sua mentira vai cair. Palavras verdadeiras, ela resiste ao tempo, mesmo que de alguma forma você for caluniado, dizendo que você está contando uma mentira, sendo que você tem palavras verdadeiras, não se preocupe. A palavra verdadeira, ela resiste ao tempo, mas a mentira logo ficará evidente. Versículo 22. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem verdade lhes trazem alegria. Olha aí, Salomão, mais uma vez trazendo aquela imagem que eu já fiz com que a gente pensasse, uma imagem do Senhor feliz, uma imagem do Senhor rindo, contente. Sabe quando? Quando ele ouve, aqui, ó, o justo produzindo, falando verdade. Os lábios mentirosos são detestáveis ao Senhor, mas os que dizem verdade lhes trazem alegria. Você quer ver o seu Senhor feliz? Use palavras de verdade. Use boas palavras, como diz aqui no versículo 25. A preocupação deprime a pessoa, mas uma boa palavra incentiva e anima. Gente, no mundo de hoje, onde a depressão assola, nada mais justo do que termos uma boa palavra de incentivo, uma boa palavra de ânimo para as pessoas, que devemos ter uma palavra de ânimo para as pessoas, pois as palavras, elas também curam. Que eu e você, amigões, sejamos pessoas de boas palavras. Que eu e você seja pessoas que tenha uma boa palavra em todo o tempo. O versículo 14 que eu pulei aqui é: você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta tudo aquilo que disser e que fizer. Então, que nós tenhamos, amigões, palavras de sabedoria, palavras boas de incentivo, palavras que curam e não palavras que ferem. E eu digo isso porque eu muitas vezes caio nessa armadilha e muitas das vezes uso palavras que não deveriam usar, mas que o Senhor me perdoe e me ajude a aprender a usar a boa palavra, e que quando eu tiver essas palavras que ferem, eu possa me lembrar de Eclesiastes, que existe tempo para tudo, tempo de calar e tempo de falar, e que eu aprenda com Salomão que naquele momento que eu iria falar o que não devia, é o momento de calar e não de falar. Enfim, amigões,
Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente e nos dê boas palavras. Só entrando em mais um assunto, o versículo 27, ele fala o seguinte: o preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. Salomão já tratou do preguiçoso lá no capítulo 6, falando que devemos observar a formiga. Então, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas diligentes e que não tenhamos preguiça também de exercer a sabedoria que temos aprendido. É isso, amigão. Amanhã tem mais, amanhã estaremos juntos. Que Deus possa nos abençoar e nos orientar em tudo. Valeu!